verdade melancólica por trás da música Do Jeito que a Vida Quer, do Benito de Paula. Hoje nós vamos desbravar e entender melhor o que essa letra tem a nos trazer de significado espiritual, fazendo uma composição, uma interpretação profunda e espiritual a respeito dessa canção. É uma música que é muito envolvente, é um samba, ela tem um ritmo que entrega ali fortes emoções, ela tem um ritmo que é bastante empolgante, mas por trás dela nós temos uma letra forte e uma mensagem espiritual. Se você quiser entender melhor, fique comigo para que a gente possa viajar aí na frequência energética dessa canção. Se assusta não, criança, é só um mundo, são só pessoas, erramos juntos. Reflexão profunda sobre dor, fuga e o silêncio que não se alcança. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Marina, sou taróloga, terapeuta holística, terapeuta multidimensional e também da mesa Anjos Azuis. E hoje eu tô aqui para que a gente possa entender melhor, tô trazendo esse quadro musical para que a gente possa também usar a música como oráculo. A música tem frequências energéticas que trazem, a música pode ser um remédio, pode ser também um veneno, né? E hoje nós vamos trazer agora essa conexão espiritual através da canção do Benito de Paula. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo que envolve arte e um pouco de misticismo, reflexão, autoconhecimento espiritual, considere se inscrever no canal, curta, comente, compartilhe com as pessoas que você acredita que também vão se identificar com esse conteúdo. Fica até o final do vídeo, né, para que a gente possa consolidar essa intimidade, né? Não tire logo as primeiras conclusões. E deixe um comentário aqui também a respeito da sua percepção. Afinal de contas, não existe verdade absoluta. Eu estou fazendo uma interpretação de acordo com a minha sensibilidade espiritual, mas você pode fazer também a sua ou acrescentar alguma coisa a essa interpretação que eu estou trazendo aqui. Gente, essa é uma música que ela emite bastante alegria, a frequência energética dela é muito para cima, é um samba dançante que tem esse dom, né, de tirar a gente de um lugar de dor e trazer alegria, né? Mas sabe aquela letra de música que por trás dessa leveza toda ela tem ali intrínseca uma melancolia, esconde uma dor antiga? Essa música tem uma verdade que é algo que a gente sente, mas evita de todo modo encarar, né? Muitas pessoas evitam, que é a questão dos ruídos externos, que é a questão das vozes, né? Que estão o tempo inteiro interagindo conosco, nossos pensamentos, nossos problemas, nossos questionamentos, e que de alguma forma tentamos ocultar, silenciar com ruídos externos, sejam eles quais forem. Então, hoje nós vamos falar sobre essa verdade dessa canção tão bonita do Benito de Paula, uma música que fala sobre quando a mente busca o alívio, né? Ela busca se aliviar, se afogando muitas vezes nas próprias fugas, que é toda essa questão o ser humano fica, de certo modo, tentando postergar o autoconhecimento, fica deixando para depois. Tem muita coisa, né, que a gente precisa olhar diretamente no espelho da nossa alma. E muitas vezes fazer esse olhar, né, fazer essa reflexão é bastante doloroso, porque é durante o silêncio que você consegue entender a si mesmo. Então você precisa silenciar todas as vozes externas, ruídos, sejam eles quais forem. Aqui nós estamos falando de ruídos sonoros, sim, mas podemos estar falando de quaisquer outros tipos de ruído, sejam influências, sejam pessoas que tentam te moldar o tempo inteiro, pessoas que tentam te empurrar ideologias, um modo de se ver, de se vestir, de se comportar, cobranças sociais. Então,
Muitas vezes a gente se perde em meio a esses ruídos externos, né? Com medo de encarar a nós mesmos. Mas até onde nós podemos ir em busca de uma fuga, de uma anestesia para nos alegrar, tirar do sofrimento, de refletir sobre o simples fato da existência, sem contar com todos os problemas e todas as questões que precisamos lidar durante o dia a dia, né, o tempo inteiro, e onde está o limite da nossa própria essência, até onde a gente não se deixa influenciar externamente ao ponto de nos perdermos da nossa própria essência. E é essa reflexão que eu quero trazer aqui hoje, né? Se você também sente que esse barulho do mundo, ele não te deixa em paz, muitas vezes a gente acaba se permitindo vivenciar mais o externo, mais o barulho externo do que o interno, porque realmente é mais confortável, né? Quando nós estamos em silêncio, causa aquele desconforto de precisar refletir, né? Você consegue enxergar não somente as suas qualidades como as suas falhas, você adentra ali, né, no obscuro mesmo, lá nas suas sombras. É uma reflexão, né, que pode abrir espaço de silêncio também dentro de você, para que você possa encarar melhor essas vozes, né, essas influências, e aprender também a lidar com a sua própria mente, com os seus próprios sentimentos, né, não tendo medo de encarar a si mesmo. E é um dos maiores medos, medo de nós mesmos, é muito interessante, né? A mente barulhenta e as ilusões. Vamos falar um pouco sobre a mente, vamos falar um pouco sobre como a música, né, ela fala de uma mente que está cansada. Essa música, do jeito que a vida quer, ela fala de se deixar levar pela vida e vivendo constantemente, e ela traz essa coisa do cansaço, né, de uma mente que já está ali bastante cansada de tentar, né, ser entendida. É uma mente que não consegue mais se desconectar do ruído externo, muito menos do ruído interno, né? E aqui eu sinto que ele faz um desabafo, que quanto mais, né, a nossa mente ela tá barulhenta, mais isso se reflete no externo, né? Então, você repara que a vida de uma pessoa que não tá bem energeticamente, né, que a mente não tá em equilíbrio, tá tudo desorganizado ao redor, né? Pode haver exceções, mas eu vejo que, no geral, né, a maioria das pessoas que não está em ordem ali na questão do mental, as coisas ao redor estão desordenadas também. E os ruídos externos, né? Quanto mais a pessoa ela não está muito bem equilibradamente, não consegue lidar consigo mesmo e buscar esse autoconhecimento, que é o que nós chamamos no tarô da energia do eremita, né? Que é o se perceber, se interiorizar. Ela busca esses ruídos no externo. E essa forma de buscar ruídos no externo que venham preencher lacunas emocionais e não deixar nenhum vazio dentro da tua mente que te faça espelhar, que te faça se enxergar, se encarar, conversar consigo mesmo, lidar com a própria culpa, né? Porque se interiorizar requer isso, requer que você também lide com o sentimento de culpa, com o sentimento de que, mesmo sendo protagonista da sua própria vida, nem sempre você é o mocinho ou a mocinha, né? Existem erros ali, e olhar para dentro exige esse tipo de pensamento, né? De se lapidar melhor, e envolve reconhecer que nem sempre nós estamos corretos em tudo. Então, é um exercício, porém, nem todo mundo consegue, e não é que nem todo mundo consiga, né? É uma coisa que está no ser humano. Porém, a maioria das pessoas busca não olhar para isso. E essa música fala algo nesse sentido quando ela diz assim: fale sobre tudo, né? Só não fale da vida. Então, é uma escolha. Racional você não olhar para aquilo que te incomoda, né? Então, quando o mundo fica barulhento demais, alto demais, a alma busca abrigo nas ilusões.
Então é ali onde nós vamos nos apegar aos prazeres imediatos, né? Algumas pessoas vão se apegar a vícios, a substâncias, a bebida, a um estilo de vida. Aqui nesse caso é o samba, né? Ele usa o samba como ferramenta. Esse samba é algo que eu não vejo que ele fala de uma forma idólatra, né? Mas ele usa como uma ferramenta de anestesia para aquela dor que ele está sentindo. Algumas pessoas vão utilizar outras coisas, inclusive outras pessoas, né? Para projetar as suas expectativas internas no externo. Então, ela vai sempre buscar que alguém preencha a sua lacuna emocional, ela vai sempre buscar que alguém ou algo preencha essa lacuna. Se pelo simples fato de não querer olhar para dentro de si, gente, veja quanta coisa a gente poderia evitar, né? Apenas encarando a nós mesmos, né? Olhando no espelho da nossa alma. Então, é quando a mente está totalmente barulhenta que você acaba se rendendo aos prazeres imediatos, né? E aí, aqui no caso, nós estamos falando do samba, né? Como eu disse antes. Mas pode ser qualquer coisa. O Benito de Paula não nega a dor, mas ele disfarça por um instante, mesmo que seja uma alegria momentânea, né? Essa alegria, esse sentimento, eu acabei de falar no início que a música é uma frequência, né? A frequência em movimento o tempo inteiro. E olha, como essa música é gostosa de ouvir, é leve, ela tem uma frequência de alegria, de impulsionar. Embora, né, a letra seja forte, mas a nossa mente acaba assimilando mais a própria melodia do que a letra que está sendo falada ali, né? A letra que está sendo aquela poesia que está por trás daquela frequência energética de alegria, né? Isso acontece muito, inclusive em músicas que não tem muita coisa a acrescentar na nossa vida, né? A gente vê isso na atualidade. Tem muitas músicas que usam essa frequência mais elevada de alegria na parte melódica, mas a letra não tem nada que possa agregar. E isso vai ficando impregnado, né? Porque são coisas fúteis, são coisas que não te trazem um crescimento interior, né? Mas aqui nesse caso, ele usa a alegria como remédio. E eu entendo que seja de uma forma racional, né? Ele entende que o samba é uma ferramenta. Em momento algum, eu sinto que ele fala que de uma forma idólatra, sabe? E quanto mais ele samba ou interage com pessoas a respeito do samba, lembrando que poderia ser qualquer outra ferramenta, né? Ele esquece daquilo que o faz sofrer, né? Ele preenche aquelas lacunas emocionais que têm causado sofrimento dentro dele. Isso é bastante interessante, né? Porque eu acredito que eu vivencio isso na minha vida pessoal. E acredito que muita gente vivencia isso, não somente pelo local onde eu estou, né? Mas nós vivemos isso diariamente no trabalho, são cobranças, são comparações, são redes sociais o tempo inteiro. Então, a nossa mente está cheia de estímulos, né? E muitas vezes nós escolhemos racionalmente ceder a esses estímulos, porque, né, como havia dito antes, é algo muito rigoroso, porque você ao refletir sobre si mesmo, você pode cair, é muito fácil você cair no outro polo extremo, né, que é o de ficar se culpando, é o de ficar se sentindo não merecedor, é o de ficar se sentindo para baixo, né? Então tem que ter esse contraponto, tem que ter esse equilíbrio. Quando você busca se entender melhor, você precisa acessar aquela sombra, mas ao mesmo tempo equilibrar a sombra com o melhor que você tem, né? Não cair também nesse vazio, nessa profundidade, né? Que vai te deixar num estado de depressão. Então, por isso, essas músicas e esses artifícios, no geral, eles são sim
ferramentas positivas para que nós possamos manter a frequência da alegria nas nossas vidas, né? E aqui eu falo que, no fundo, ele sabe que a dor não foi embora, né? Quando ele tá ali no meio daquela galera e tá conversando e tá feliz, tá sorridente, tá falando sobre futebol, tá falando sobre a mulherada, né? Sobre coisas que estão aí no dia a dia justamente para trazer essa sensação de alegria, para preencher mesmo, né, o nosso vazio existencial. Ele sabe que a dor não foi embora, ela só ficou ali escondida, né, sob o ritmo. Ele fala, né, minha dor vai passando esquecida, eu vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Então, a dor também de não ser compreendido. É aqui onde eu vou puxar essa reflexão para um outro lado, né? Existe um verso onde ele é um verso bastante cortante, é um verso que leva a música para um outro local, né? Quando ele fala, só não fale da vida, né? Porque você não sabe o que eu já passei, né? Então, assim, quem nunca tentou desabafar com alguém ali quando o teu coração tá apertado, né? Você precisa realmente conversar com alguém, falar sobre o que está acontecendo na tua vida. E quem nunca escutou de alguém assim, você não sabe o que é sofrer, sofrimento é do fulano, e a minha vida? Então, acaba virando uma competição de dor, né? Quem está sofrendo mais. Então, você está esperando acolhimento ao desabafar, ao confiar em alguém. Você está esperando ser acolhido, você está esperando ser amparado, está esperando ser compreendido. Mas aqui eu entendo que ele fala sobre essa dor. Nesse ponto da canção, ele diz: fala de tudo, só não fale da vida porque você não sabe o que eu já passei. Então eu entendo que nesse ponto ele sabe que só ele pode entender a sua própria dor, porque o ser humano acaba não tendo essa empatia, né? A comparação vence sempre a empatia e acaba virando tudo é uma polarização, né? E acaba virando uma competição de quem é que sente a dor maior, qual o problema maior, né? Isso vai para um lado muito egoísta do ser humano, porque quando alguém confia em desabafar conosco, né? O mínimo que a pessoa está esperando ali é o acolhimento. E aí sempre alguém vai lá e atropela e quer falar sobre a sua própria vida, né? Então falta essa empatia na sociedade, nas pessoas. Justamente não enxergar as coisas apenas do seu próprio ponto de vista. Quando alguém vem falar da vida dela comigo, né? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ter esse bom senso de descer do salto, esquecer, né? Se colocar no lugar do outro, mas esquecendo de todas as ferramentas que nós temos ao nosso redor. Isso é empatia. É me colocar no lugar do outro, mas de uma maneira desnuda, né? Não como eu sou, da maneira que eu sou e com todas as ferramentas que eu tenho, né? Se eu falo com uma pessoa que está ali passando por uma depressão muito profunda, de repente eu posso fazer terapia, aquela pessoa não tem as mesmas condições. Então, a gente precisa também se colocar um pouco no lugar do outro. Então, aqui ele fala nesse ponto que às vezes é até melhor, né? É por isso que eu falo, é uma escolha racional e consciente. Às vezes é até melhor você guardar para você e distrair, abstrair, né? Extravasar. Porque existe a dor de não ser compreendido, existe a dor de você colocar para fora tentando desabafar e em vez de empatia você receber comparação. E vai te fazer muito mal, né? Porque ninguém gosta de se sentir bem com a dor do outro. E a comparação, ela faz isso. A minha dor é maior do que a sua. Então, você precisa se sentir bem com a minha dor. Então, é uma coisa que é um paradoxo, né? Então, essa é uma frase que diz muito. Que a dor de quem já cansou até mesmo de explicar o que está sentindo. Cansou até mesmo de desabafar sobre a própria dor. Veja como essa música é profunda, como essa letra é profunda, como tá tudo tão intrínseco, que você
ao escutar somente a balada, né, o som, a batida, o batuque, como é envolvente, como é gostoso. E é realmente a função da música nesse contexto é justamente isso, é colocar para cima, é tirar da tristeza, é fazer esquecer os problemas da vida, né? Então, quantas vezes você já tentou desabafar e recebeu um feedback desse, né? Em troca esperando ali um acalento, esperando um entendimento. Mesmo que a pessoa não vá te dar solução, né, gente? Mas pelo menos ceder o seu ombro amigo. Um dos bens mais preciosos que nós temos é o tempo, ceder o seu tempo. Se você não tem nada para falar, né, pelo menos escute. Apenas escute. Às vezes a pessoa só quer ser escutada, nada mais, né? Mas aí você vai, começa a falar, começa a atropelar e falar da sua vida de uma forma egoísta. Então, né? O que eu passei foi pior? Será? Né? Será? A dor, ela também depende muito do ponto de vista de cada um, né? Cada um tem a sua sensibilidade. E existem palavras aí, né? Todo mundo sofre, você precisa ser mais grato e coisas nesse sentido, né? Que pode ter sentido, sim. A gente às vezes precisa ouvir uma palavra positiva, né? Que nos coloque para cima, mas não menosprezando a dor do outro, né? A gente não pode nunca, jamais menosprezar a dor do outro, porque cada um tem a sua sensibilidade, cada um tem a sua maneira de sentir, tá? Continuando aqui, né? Então você resolve se calar. Não porque você não tem sentimento. Muitas vezes quem tá aí, quem se rendeu totalmente aos prazeres da vida, não é porque não tem sentimento, né? Mas porque sente que não tem mais esse espaço de acolhimento para demonstrar esse sentir, tá, gente? E aqui, vamos lembrar, eu não estou falando de vícios, eu não estou falando de excessos. Nós podemos falar de excessos ao analisarmos outras músicas, mas essa canção aqui, para mim, claramente, ela não está falando de um excesso, ela está falando sim de uma melancolia, né? Mas de usar essa música, usar o samba como ferramenta, o futebol, uma arte que você se dedique, saber usar para não para preencher, né? Mas para amenizar a dor, né? Muitas vezes é até melhor do que você se abrir para alguém que vai menosprezar a sua dor, né? Então, Benito de Paula traduz essa desistência, a desistência de ser compreendido, né? A solidão de quem fala e não é escutado. Então, muitas vezes aquela pessoa ela só quer ser ouvida, nada além disso, né? Então, o conforto ele se torna imoral. É aquilo que eu já falei. O mais duro é perceber, né, que a sociedade criou ali uma lógica, e eu já falei sobre ela, e é uma lógica bem esquisita, na verdade, né, que é a de que a gente só encontra o conforto quando vê que o outro está passando por uma situação pior, né, quando percebe que alguém está num sofrimento muito maior do que o nosso, né. Então, para quem está despertando, para quem está em busca de autoconhecimento e despertar espiritual, você jamais vai se regozijar, vai se sentir feliz e mais confortável, você jamais vai sentir conforto, né, na dor do outro, entende? Então é bastante complexo. Mas esse conforto, né, ele torna-se imoral, ele traz essa reflexão, porque ele nasce da comparação e não da empatia. E aqui nós já entramos nessa coisa de comparar a comparação com a empatia. O verdadeiro conforto não é descobrir que a dor do outro é maior. Não é isso. É quando alguém simplesmente ouve a nossa dor, sem tentar diminuí-la, sem julgar, né? Ou até mesmo sem tentar consertar, porque às vezes a gente tá ali desabafando, mas não na intenção que a pessoa venha consertar os nossos problemas, a gente só quer colocar para fora o que a gente está sentindo. Não estamos esperando que a pessoa traga uma fórmula mágica para nos tirar daquilo.
é o simples fato de desabafar. Então, quando a pessoa não sente esse acolhimento em quem está ao seu redor, num familiar ou até mesmo no parceiro amoroso, gente, tem pessoas que vivem relações amorosas e são como estranhos, não têm intimidade para falar sobre as suas próprias dores. Então, é sobre isso, né? E aí a gente busca alegrias na vida, mas quase ninguém sabe ouvir, né? Como eu já havia dito antes. É por isso que a maioria das pessoas busca fugir, né? Faz esse tipo de fuga, foge para o trabalho, foge para a música, foge para o riso, foge para o álcool, foge para as redes sociais, foge para qualquer coisa, né? Qualquer coisa que distraia, qualquer coisa que não nos faça, né, encarar aquilo que está dentro. A fuga e o silêncio, impossível. Saber que o silêncio é impossível? Benito de Paula canta o que todos nós fazemos. Nós transformamos o barulho externo numa forma de calar o barulho interno, né? Sabe, existem várias pessoas que vários arquétipos, né, de pessoas que são barulhentas. Tem aquela pessoa que é até mesmo muito positiva, né? E muitos chamam de positividade tóxica. A pessoa tá sempre alto astral. Basicamente pode ser esse tipo de pessoa que vai menosprezar o seu problema, porque a vida dela nunca oscila, ela tá sempre pra cima. E tem aquelas pessoas que estão sempre de mau humor, elas são encrenqueiras, elas estão procurando confusão na internet, elas estão batendo boca. São pessoas que são barulhentas por dentro, né? E só que elas escolhem polos extremos, né? É a positividade tóxica e aquela pessoa que é totalmente tóxica, né? Que vai fazer um comentário na rede social só para te encher o saco, só para procurar briga, só porque tá incomodado com a sua existência, só porque não suporta a sua própria existência, né? Então, existem várias pessoas que fazem isso. Eu, você, todos nós, cada um com seu perfil, cada um com a sua forma de experienciar, né, esse vazio interno. Porque quando você se dá conta, existe sim um nada, um vazio, né? E agora, como preencher esse vazio? Como pensar? Como lidar com o silêncio, né? Nós estamos tão acostumados com o barulho, né? E não somente barulho, estímulo de modo geral, seja auditivo, seja visual, né? Todo tipo de estímulo. Mas o silêncio verdadeiro, ele não é a ausência de som, ele é a presença dele, né? É quando você consegue existir mesmo em meio ao ruído. Sem precisar fugir, você não precisa fugir do ruído. Existe um ponto ali onde você pode encontrar equilíbrio, mesmo em meio a todo o barulho, mesmo em meio a todo o ruído. Seja esse ruído uma escolha, né? Aqui no caso da música, é uma escolha. Eu vou sair, eu vou me distrair, eu vou falar sobre coisas que não tem muita importância, porque a vida já tem peso demais. Seja uma situação onde você não pode escolher, por exemplo, você vive num lugar barulhento, que é o meu caso aqui, né? Tem muitas pessoas, eu no caso aqui eu vivo de aluguel, tá, gente? Mas tem pessoas que compraram uma casa, não tem como sair daquele lugar, né? Passam por esse tipo de desafio. Seria mais complicado, mais difícil sair daquela situação, né? E aí você pode estar vivendo uma vida de perturbação, porque você não controla o que está ali. Você pode controlar a si mesmo, o seu próprio barulho interno, mas não o externo, né? Mas existe um ponto ali onde você pode encontrar essa paz, independente do que esteja acontecendo ao seu redor, né? Independente do que você esteja ouvindo. E é essa talvez a maior lição escondida nessa melancolia, né? Que está bem intrínseca nessa canção. Não é sobre parar de sofrer, né? Eu acredito que o simples fato de existir, né? Todos os desafios que nós precisamos passar, estamos dentro de um corpo de carne, somos bastante limitados.
Então a vida, ela tem sofrimento desde do minuto que a gente respira, desde o minuto que a gente nasce, né? Mas não é sobre deixar de sofrer, é sobre não precisar se esconder da dor para continuar vivendo, né? Nós podemos encarar, nós podemos olhar nos olhos dessa dor, nos olhos de nós mesmos, no espelho da nossa alma, o mais profundo possível, sem nos deixar, sem sermos sugados por essas profundezas, né? Eu vejo um fundo do mar, e quando a gente começa a olhar as nossas sombras, nós somos drenados para esse fundo do mar, para o escuro, mas nós não precisamos ficar lá, entende? Então, essa reflexão que eu tiro dessa música, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem um comentário aqui também, né? E no fim, o Benito não estava apenas cantando, ele estava fazendo uma confissão. E de alguma forma, né? Quando nós confessamos a música, né? Ela tem esse dom de trazer essas confissões veladas. E assim, quando a gente confessa, quando a gente escreve, quando a gente se expressa, a gente se cura. E ao nos curarmos, nós podemos também estar curando outras pessoas, né? Através dessa ferramenta. A música é uma ferramenta muito poderosa e espiritual, tá? E é isso. A música é um espelho da nossa alma, um espelho das nossas vivências. Eu também tenho um pequeno canalzinho aqui de música, tá? Se vocês quiserem conhecer melhor, são as minhas músicas, as minhas vivências. Eu vou deixar o link aqui. Eu espero que vocês possam, né, ter feito uma reflexão profunda a respeito disso. Deixem aqui também as suas percepções. E se você quiser continuar nessa jornada, se inscreva no canal, deixa um gostei, né? Deixa um comentário qualquer para ajudar a impulsionar o vídeo. Só assim, gente, que o algoritmo entende que é um conteúdo relevante, que agrega nas vidas das pessoas e impulsiona, né? A gente pode crescer junto, o YouTube vai recomendar para mais pessoas. E se você gosta, né, de falar sobre espiritualidade, refletir, vai ter esse quadro onde a gente vai trabalhar aqui através da música, reflexão através da música. Na segunda-feira eu vou trazer um tarô, né, para as pessoas que estão aqui, para a gente refletir também. E se você quiser fazer uma leitura particular comigo de tarô, ou uma terapia, né, uma limpeza energética, uma terapia multidimensional, quer se aprofundar na sua espiritualidade, que não é uma questão de religiosidade, é de autoconhecimento, eu vou deixar o link para entrar em contato comigo aqui na descrição desse vídeo. Desde já eu agradeço toda a atenção de vocês, né, com essa música maravilhosa, essa letra linda que nos causa tantos sentimentos, tantas reflexões, né? E espero encontrar cada um de vocês aí nos próximos vídeos. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Do jeito que a vida quer, desse jeito, do jeito que a vida quer, desse jeito.